Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site futura.org.br. Bom, e na última semana um assunto tomou conta do noticiário sobre cultura no Brasil. Uma escritora conseguiu liberação do Ministério da Cultura para captar recursos com leis de incentivo para publicar clássicos da nossa literatura em versões supostamente mais fáceis de ler, substituindo palavras e simplificando trechos das obras de escritores como Machado de Assis. Bom, a medida causou polêmica, mas nos faz refletir sobre o ensino da literatura. Então, no programa de hoje, a gente discute diferentes caminhos para apresentar o universo literário nas escolas. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Jorge Guidati, ele que é desenhista e ilustrador. Aqui ao meu lado está a Margarete Dias, que é professora do Colégio Pedro II e doutoranda em Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela PUC-Rio. E também conosco aqui no estúdio está a Flávia Amparo, que é diretora de pós-graduação do Colégio Pedro II e professora adjunta de Literatura Brasileira da Universidade Federal Fluminense. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Você pode opinar aí se você concorda ou não em traduzir, substituir palavras mais antiquadas ou que já caíram em desuso por novas nas obras de grandes escritores como Machado de Assis e tantos outros. Participem, mande sua opinião para a gente. Pela internet você tem 2 canais diretos de comunicação com a gente. O primeiro deles é a rede social, então você pode escrever aí no facebook.com/canal Futura Oficial, aqui curtir, comentar, compartilhar nossos posts e deixar registrada aí a sua questão. Também pela internet você tem outra opção, que é o Twitter, então marque a gente aí com o perfil @canalfutura. Ou ainda você pode ligar para a gente no 0 operadora 21 3523 4098. Enquanto você faz isso, eu dou boa tarde com os nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à Conexão. Tudo bom? Quero começar ouvindo a Flávia, que está lá na ponta. Flávia, a gente pensa sempre em clássicos da literatura e pensa sempre nessa sensação que se tem muitas vezes quando se está aí o professor na sala de aula, né, de que a garotada muitas vezes não quer saber de ler os clássicos, ou se pergunta por que esses livros exatamente estão na bibliografia básica do meu curso. Eu queria começar ouvindo de você, de que forma então a gente consegue explicar para quem está em casa como é que se forma assim, uma bibliografia básica que tantas vezes acaba sendo reafirmada em outras escolas, no vestibular também, no próprio Enem, acabam pedindo os mesmos livros. Como é que se compõe aí uma bibliografia básica, por exemplo, do ensino médio? Bom, em primeiro lugar, né, boa tarde. Na verdade, os clássicos, eles sempre estiveram, né, na escola, né, e como uma obrigação, né, e também porque esse texto clássico, pela vitalidade dele, né, ele, na verdade, oferece ao leitor, né, o melhor que nós temos da literatura brasileira. Então, selecionar autores importantes, autores que possuem vitalidade, autores que permaneceram ao longo dos anos, e às vezes dos séculos, né, é uma forma de você mostrar o melhor, apresentar o melhor da língua para os seus alunos. Acontece que nem sempre, né, o aluno de hoje tem talvez a paciência, né, de entender ou compreender esse clássico, e também às vezes o professor, por conta da sua formação, ele também não tem essa ambiência com o clássico. Isso às vezes prejudica um pouco, né, essa formação do leitor. Mas Machado de Assis, ele já está há bastante tempo, né, entre os clássicos, entre os clássicos, e outros autores que também são muito importantes. Então, a gente pensa assim, se a gente vai oferecer a melhor literatura para o ensino médio, a gente precisa oferecer esses autores, porque eles, na verdade, estão trazendo o que há de melhor, né, na língua portuguesa. Agora, Margarete, como é que a gente consegue pensar para essa garotada que às vezes pega um livro e se depara com várias palavras que, na verdade, hoje em dia, no uso coloquial da língua, não são mais tão utilizadas, e às vezes tem, a gente, não sei se eu posso dizer preguiça, ou como disse já a Flávia, eles não têm aquele interesse de repente buscar e ver de fato, até buscar no dicionário, ou perguntar para um professor, e ver como a língua pode ser até mais rica do que normalmente a gente usa no dia a dia. Eu acredito... como a Flávia citou Machado, e aí a gente, para ter uma coerência, né, até para poder explicar melhor isso, Machado de Assis, por exemplo, que é um texto, muitas vezes que o aluno vê todas essas dificuldades, quando você consegue, na sala de aula,
levar o aluno a não focar tanto nessa dificuldade, em princípio, com a linguagem, e sim na reflexão que o texto traz, e que aí essa é a vitalidade do texto. Quer dizer, eu estava conversando com o Jorge Guidatti, e disse a ele, é interessante quando eles entendem o que é uma metáfora, por exemplo, num conto de Machado, que é: livres do naufrágio, não quiseram saber nada do navio que os pôs a pique. Quer dizer, são palavras, quer dizer, que são da série cultural, da tradição, mas que eles não têm dificuldade de entender. O que essa metáfora significa, né? Isso, essa vitalidade do texto, quando você consegue fazer com que o aluno se interesse, ele esquece dessa dificuldade da linguagem. Porque se nós pensarmos nos livros que hoje os adolescentes, de um modo geral, gostam, não são livros com vocabulário fácil. E mesmo assim, eles enfrentam essa leitura, né? Então seria mais, de certa forma, como apresentar o universo que aquela história apresenta ao leitor, do que se apegar à questão da língua ou do uso da língua. Porque é óbvio, a questão da língua é uma questão importante. Não estou dizendo que ela não é. Mas quando o aluno e o professor conseguem juntos vencer essa etapa, ultrapassar essa barreira de resistência, porque existem textos que são clássicos, por exemplo, como Ijuca Pirama, que tem um vocabulário que é uma pedreira até para o professor. Mas quando você consegue ultrapassar e dizer para ele por que aquele texto épico, romântico, mas épico, é importante para ele entender o que é o Brasil, o que é a cultura do Brasil, o que aquilo dali hoje nos diz, do que se pensava como Brasil lá no século XIX. Então, aí, o sucesso, quer dizer, o trabalho tem uma efetividade. Muito bom. Eu vou mostrar para você de casa. Está aqui nas minhas mãos o Crocodilo, de Fyodor Dostoiévski. Essa adaptação em quadrinhos que o Guidatti, que está aqui no estúdio com a gente, publicou. Pode falar uma versão, Guidatti? É uma versão de Dostoiévski? Não, é uma adaptação. Uma adaptação. Então aqui, ó, tem essa ilustração para você. E eu vou mostrar uma outra aqui também, falando nessa questão das metáforas, né, e dos usos da língua e nas interpretações. Essa imagem bem bacana aqui do crocodilo engolindo um personagem. Então fala pra gente um pouquinho, Guidatti, dessa questão sobre adaptações e versões, e de que forma você acredita que com o visual acaba se aproximando a leitura e o leitor, o potencial leitor, acaba se interessando mais por uma história. Eu sou fanático por Dostoiévski. Eu tenho uma coleção do Dostoiévski, já venho lendo Dostoiévski há muito tempo. E quando a editora Scala Educacional me convidou, porque eles publicam literatura, Machado de Assis, tem vários, com bons artistas. E eles me convidaram para fazer uma adaptação. Aí eu escolhi Dostoiévski, claro. E disse, eu quero fazer o Crocodilo. E essa história, nem eles conheciam. Uma história curta. Não é um dos textos mais conhecidos desse autor. De jeito nenhum. Os Irmãos Karamazov, o Crime e Castigo, todos esses. E esse era curto. E tinha uma coisa nesse texto que eu fiquei fascinado, porque ele é um texto figurativo. Tanto que eu pego as palavras e vou desenhando em cima. Então abrir espaço para essa adaptação também através das imagens da ilustração. Exatamente. Ele era todo ilustração. Então eu fiquei fascinado em fazer esse tipo de adaptação. Agora você falou que você é apaixonado por Dostoiévski, apresentando então esse grande autor para o grande público que eventualmente não conhece ou não teve a oportunidade de ler. O que atraiu você em Dostoiévski? Por que você gosta tanto dessa leitura? Porque a literatura russa, não só Dostoiévski, sempre me fascinou pelo o fantástico que tem na literatura, principalmente Dostoiévski, a coisa fantástica. Então ela é muito figurativa, muito atraente.
para um ilustrador, para um desenhista, um caricaturista, como eu sou. Então, eu quis fazer essa justamente para que o leitor se aproximasse de Dostoiévski, fosse pesquisar, fosse ler, fosse na internet, fosse dos livros, saber quais são os livros de Dostoiévski. Não só o Crocodilo. O Crocodilo é apenas um chamativo. Uma isca para fisgar esse leitor, para todo esse potencial e para toda essa obra tão rica. Bom, eu quero falar para você de casa, a gente está falando aqui sobre essa questão de adaptações e versões ou tornar textos mais fáceis. Nós convidamos a escritora Patrícia Seco, autora do projeto de publicação de versões dos clássicos da literatura brasileira, para participar aqui do Conexão Futura de hoje. Ela está no interior de Pernambuco, mas nos enviou uma nota dizendo por que não poderia participar. Então, a Patrícia, que trabalha há 18 anos com incentivo ao hábito da leitura em visitas a escolas privadas e públicas. Nas palavras dela, esse projeto não foi idealizado para incentivar a leitura nas escolas, e sim para apresentar os clássicos da literatura brasileira a não leitores, e foi idealizado de acordo com as determinações do Plano Nacional de Livro e Leitura, aprovado com uma parceria com a Secretaria do Livro e Leitura do Ministério da Cultura. Patrícia Seco lamentou não poder estar aqui conosco no estúdio hoje, diz não compreender o motivo da indignação por parte da imprensa e dos críticos, pois existem inúmeras adaptações de clássicos e coleções inteiras que são vendidas pelas mais conceituadas editoras do país. Essa então a nota e as palavras da escritora Patrícia Seco. Eu quero aproveitar essa questão de adaptações e de introduzir o assunto, e o que o Guidatti falou também, né, de certa forma, usar uma versão ilustrada de um texto de Dostoiévski com uma isca para fisgar potenciais novos leitores. Para ouvir de você, Flávia, você acredita que um texto ele pode ser interpretado de outras formas e pode ser, sim, utilizado talvez um pouco mais mastigado, uma forma mais fácil para atrair o leitor, para buscar de fato o texto na íntegra? Bom, segundo até o próprio Antônio Cândido, né, a obra de arte ela só existe a partir do momento que o leitor pode transformar, até deformar em alguns momentos. Fazer seu uso próprio. Exato, mas pensando na adaptação específica para o uso da escola, o que não pode acontecer é a substituição, né, dessa literatura adaptada e afastar o aluno do clássico, do texto original. Porque normalmente é isso que acontece. Porque você pensa nisso não como porta de entrada. Sempre é para facilitar, facilitar. E essa palavra facilitar, ela está muito em voga hoje, né, na sociedade. E essa facilitação prejudica, né, porque pressupõe que o aluno não tem capacidade de compreender. Mas se o bom professor, ele trouxer, sim, como cotejo, vamos dizer assim, né, o clássico, dá o texto clássico para o aluno e dá outra linguagem, outra interpretação, né, é uma experiência muito rica, mas só apresentar a adaptação não permite que o próprio leitor tem essa experiência. Só quem teve a experiência foi o autor do livro, né? Então eu penso assim, quando eu trabalho literatura em sala de aula com os meus alunos, eu faço o contrário. Eu dou o texto clássico, apresento o clássico, a gente trabalha com as dificuldades que eles vão encontrar e peço para o meu aluno adaptar o texto à linguagem atual, porque ele adaptando, ele vai se apropriar daquela obra. Mas quando ele pega só a adaptação, ele não entende, na verdade ele só pega o enredo do autor original. Na verdade, a gente já está vendo o que aquele escritor ou aquele adaptador que fez essa versão própria conseguiu absorver do texto e não deixou diretamente, né, o aluno, aí, o leitor potencial, poder pegar diretamente daquele texto na íntegra. E o mais rico, né, é que quando você permite que o aluno faça isso, em grupos ou em dupla, né, você vai ter várias visões daquele texto no mesmo espaço, vendo, poxa, aquele viu de uma forma diferente que eu, e eles têm essa oportunidade, né, de a partir da linguagem deles, ter conhecimento do clássico. Porque não adianta só avaliar o leitor se ele é capaz ou não de ler, porque normalmente o ensino de literatura em alguns lugares é apenas para fazer uma prova, né, para avaliar a capacidade do leitor, e aí ele sabe ler ou não sabe, mas e o professor, qual é o meu papel nisso, né? Na verdade, o professor deve servir de ponte entre esse passado, né, e esse presente. Como o próprio Machado de Assis, né, ele disse, nem tudo tem os antigos, nem tudo tem os modernos, e é com os haveres de ambos, né, que se enriquece o pecúlio comum. Então, eu acho que é saber dosar muito isso. Ok. Margarete, como você vê essa questão, por exemplo, da polêmica toda causada pelo anúncio da Patrícia Seco, como já dissemos
aqui, adaptar as versões de textos de Machado de Assis para uma linguagem mais fácil. Você concorda que, de fato, é razão para toda essa polêmica causada? Olha só, eu acho que a gente tem de pensar no seguinte. O que é uma adaptação? Primeiro de tudo, se você pensar em alguma coisa que é clássica, por exemplo, para você, contos de fadas são clássicos? São clássicos. Eles já são adaptações. Se for original lá no texto dos irmãos a Grimm... origem, os próprios irmãos Grimm adaptaram as histórias. Né? De histórias popularmente conhecidas na época. Se você pensa em grandes clássicos, por exemplo, se você pensa na Ilíada e na Odisseia, o que sobrou para a gente já foram versões dos cantos. Então, a adaptação ela não é boa nem ruim em si. Depende do uso que se faz dela. Se o que você quer é atingir o texto de origem e causar uma reflexão, né, provocar uma reflexão sobre aquele texto, a adaptação ela pode ser, quando muito, uma entrada para o texto. Ela não pode ser o texto. O texto em si. Mas dizer que uma adaptação é ruim ou boa porque é adaptação é desconsiderar a história da literatura. Quero mostrar novamente aqui a capa de O Crocodilo e perguntar para o Guidotti, que é o autor dessa adaptação de Dostoiévski, você já disse que é um apaixonado por esse escritor, pela literatura russa, agora você ouviu críticas de outros fanáticos de Dostoiévski por se aventurar em fazer uma adaptação em quadrinhos, Guidotti? Não, por enquanto não. Eu acho que, pegando essa questão da adaptação, a Scala Editorial, que é a editora do livro, ela chama vários quadrinistas, artistas e gráficos, para fazer a adaptação, não só um escritor e um quadrinista, ou como eu fiz a adaptação e desenhei, para fazer uma adaptação e levar, não substitui a literatura, o texto do Machado de Assis, de um Tchekov, não substitui, mas atrai o leitor para que ele vá até esses autores absorver aquela literatura. Eu trago a ideia do Monteiro Lobato, que era escritor e editor. Ele tinha uma preocupação de ilustrar, não só os livros do Narizinho, tudo, livros de grandes autores. Trazer um ilustrador. Chamou de Cavalcante para ilustrar livro. Grandes ilustradores. Ele tinha essa preocupação que a ilustração... Eu estou puxando a brasa para minha sardinha, claro, né? Que a ilustração tem um poder de atrair o leitor. Então, eu acho que o Monteiro Lobato estava certo. E acho que a Scala Editorial também. Na verdade, há toda uma grande coleção de clássicos da literatura e também, não só de clássicos em si, mas também de fatos históricos, né? Tem versões em quadrinhos sobre Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolução Francesa e tantos outros. Se você de casa gosta de quadrinhos e quer ver uma outra versão das histórias com ilustrações, vale a pena procurar aí nas livrarias ou nas bibliotecas. Quero ouvir da Flávia em relação à polêmica toda. Flávia, você acha que é motivo para polêmica essa adaptação? Porque, de certa forma, se tem aí Machado de Assis como, né, um escritor quase endeusado aí na literatura brasileira, né, o grande escritor brasileiro, referência aí há tanto tempo. Então, você acha que é porque mexeram com Machado de Assis que abriu-se essa polêmica toda? Eu acho que eu não tive contato, né, com a obra para poder avaliar, mas a grande questão é o uso que se vai fazer desse material, né? Porque quando a gente pensa em cartilha, material didático, né, a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso tem uma distribuição, vamos dizer assim, muito grande, né? Como é que vai ser o trabalho desse professor com esse material? Qual é a orientação? Esse projeto, né? na verdade, a princípio, ele nem seria para ser utilizado nas escolas, mas com certeza acaba sendo, né? A gente tem um livro publicado de um grande escritor, numa outra versão, com certeza há um atrativo grande para que seja também trabalhado em sala de aula. O que eu vejo, assim, que eu acho muito importante, né, é que esse professor que vai resolver adotar um livro como esse, ele não
não pode só se valer do livro. E o que é perigoso também é quando você faz adaptação e você coloca lá, é adaptação e coloca Machado de Assis. Mas quando, na verdade, esse autor já não é mais Machado, né? Já é um outro autor. E eu tenho visto também algumas, vamos dizer assim, releituras, que eu acho que é interessante, quando a pessoa vai fazer uma adaptação de uma obra ou faz uma releitura de uma obra e coloca o próprio nome dele, porque aí você pode ter consciência de que você não está lendo a obra do Machado, mas você está lendo já um leitor de Machado, que enriquece, né, a obra, mas não é o autor, né? Porque não se pode deixar enganar, dizer assim, não, li Machado de Assis lendo apenas a adaptação. Com certeza. E a gente vê muitos filmes ou peças de teatro, né, sempre tem aquelas baseado ou com referência numa obra literária, de certa forma abre-se um espaço também para isso ser feito mais na literatura, né, Margarete? De repente, Sim. isso tem que estar bem posto, né? Que é uma adaptação, é uma obra inspirada na obra original. Exatamente, porque assim, o que acontece é que se você pensa que todo mundo narra a própria história, né, e todo mundo sabe o que é uma narrativa, porque as narrativas elas não estão só nos livros e nem só na literatura dita, né, literatura, contar histórias é alguma coisa que a gente faz há muito tempo, né? E quando você vê alguém que consegue um financiamento, como essa autora, para tornar essa leitura dessa literatura mais fácil, é porque essa literatura ainda desperta o interesse. Depois de tanto tempo de ter sido publicada. Depois de tanto tempo, ela desperta o interesse e que é um constante deciframento. Quer dizer, eu me lembro de uma palestra uma vez do Roberto Schwartz, que é um estudioso do Machado, que ele disse, lá no CCBB, ele disse assim, a literatura... No Centro Cultural Banco do Brasil, isso, no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Ele disse, a literatura machadiana, quer dizer, o texto machadiano, ele é atual, numa escala universal, porque trata de questões do indivíduo, mas ele também é atual porque pouca coisa no Brasil mudou. Ele dizia aquilo naquele momento. Ainda muito atual. Então, as questões que o Machado traz, elas são atuais nesse sentido. Assim como ele, há outras. Por exemplo, a Flávia falou da literatura clássica só do século passado ou do século XIX. Existem escritores que hoje escrevem uma literatura que não é, eu vou usar a palavra do resuminho de vocês, ela não é palatável. E por que é importante que o aluno, na escola, tenha acesso a essa literatura que às vezes é contemporânea a ele, está sendo escrita nesse momento e que não é uma literatura de fácil leitura. A gente tem que, infelizmente, já caminhar para o encerramento, mas esse questionamento é importante ser feito. Agora, eu fico aqui, enquanto vocês falavam, eu fiquei me perguntando também uma questão de uma adaptação feita nos dias de hoje para um texto de Machado. Eventualmente, daqui a um século, vai precisar também ser readaptado, né? Porque mesmo a linguagem de hoje, com certeza, vai se transformar aí. A língua não para, né? Está sempre sendo feitas novas versões e o uso coloquial da língua acaba transformando também a nossa língua portuguesa. Está já encerrando o programa de hoje. Eu só queria antes ouvir aqui novamente o Guidati como leitor, escritor e cartunista. Para quem está em casa, está pensando em ler um livro no fim de semana, que dica você pode dar na hora de escolher seu livro? O que tem que atrair o leitor na hora de procurar um bom livro, Guidati? Olha, depende da cabeça de cada um, né? Então, um bom livro pode ser, para mim, um determinado autor, Machado de Assis, que a gente está falando aqui. Ou mais para outra pessoa, vai querer uma coisa mais agora. Então, é difícil alguém recomendar. Eu posso recomendar o Machado de Assis, ou posso recomendar o Dostoiévski, que adoro os dois. Mas a gente tem que começar, na verdade, experimentando, né? Tem que experimentar. Perder o medo de chegar até a prateleira do livro. E começar a ler para saber, de fato, que tipo de literatura lhe agrada mais. Que lhe agrada mais. Então, tem que ser palatável para aquela pessoa. Muito bom. Então, com esse recado do Guidati, a gente encerra aqui. Obrigado, Flávia. Obrigado, Margarete. Obrigado, Guidati, pela presença hoje no Conexão Futura. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Eu espero você aqui, então, de segunda a sexta-feira, ao vivo, às 2h30 da tarde, ou nas nossas reprises, 00:30 ou às 7h da manhã.
Um abraço para você e até o próximo Conexão Futura. Até lá!